Muito bem, boa noite aos irmãos. Saúde a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos agora ler a palavra de Deus e fazer um estudo sobre um texto do Novo Testamento com o qual me deparei, lendo um pouco. A gente vai lendo a Bíblia e vai achando coisas novas, Os textos que sempre estiveram lá há muito, muito tempo, mas que conforme a nossa vida vai passando, a gente vai tendo novas compreensões e novas interpretações, E eu convido os irmãos a estarem abrindo, então, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, e a gente lê o versículo 21, ok? 1 aos Coríntios 10, 21. Hoje o irmão Carlos me contou um segredo a respeito da igreja do Alto do Riviera, o lugar onde fica a água pastoral. Então eu terei acesso a ela. Será muito bom. 1 aos Coríntios 10, 21. Eu estarei lendo na Almeida a versão da Agnus, que é segundo os melhores textos em hebraico e grego. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Ou provocaremos a zelos o Senhor? Somos, porventura, mais fortes do que Ele? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra que fala aos nossos corações. E eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor abra os nossos corações para a tua palavra, para que ela tenha lugar em nós, para que seja uma terra fértil, onde a semente pode dar fruto 30, 50 e 100 por um, Senhor Deus. Que nos nossos corações a tua palavra ache descanso, que ela ache morada, Senhor Deus. Que nós guardemos tua palavra no coração para não pecar contra ti. E guardando tua palavra, que sejamos prudentes para praticá-la todos os dias, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É em nome dele que oramos. Amém. Esse texto ele é muito interessante, porque ele fala a respeito da mesa dos demônios. E no sentido mais amplo, se você vai ler o capítulo 10 de 1 aos Coríntios, o apóstolo Paulo está falando de comida sacrificada aos ídolos. Mas esse é um texto que fala a respeito de muito mais do que apenas comida. Porque a mesa aqui ela simboliza um lugar sobre o qual as coisas são oferecidas. A mesa ela é um símbolo do altar. É sobre a mesa, pelo menos figurativamente, que nós servimos a ceia do Senhor. Porque é um lugar onde as coisas são oferecidas. Esse texto fala a respeito do oferecimento, do ato de oferecer e do ato de participar nas coisas que estão sendo oferecidas. E o grande tema aqui é a idolatria. O grande problema do qual o apóstolo Paulo está tratando em 1 Coríntios 10 é quando as pessoas servem, quando as pessoas adoram, quando as pessoas amam demônios em vez de Deus. É um texto sobre comida sacrificada aos ídolos, mas ele vai além de apenas isso, como nós veremos adiante. Eu convido os irmãos a abrirem Marcos no capítulo 7, e esse texto aqui de 1 aos Coríntios 10, ele é muito citado por muitos motivos, e de fato quando nós lemos na palavra de Deus que tudo é lícito, mas nem tudo convém, às vezes isso incita um certo sentimento de rebeldia no nosso coração ao pensarmos, se tudo é lícito, eu posso fazer qualquer coisa, Deus não me diz não,
mas não é este o caso, né? Tudo ali, isso quer dizer, você pode fazer o que você quiser. Você tem liberdade para fazer aquilo que está no seu coração. Não quer dizer que é certo. Não quer dizer que você vai agradar a Deus fazendo essas coisas. Isso tem a ver com tudo, até mesmo com aquilo que nós comemos. Mas o real problema não é a comida, como veremos em Marcos capítulo 7. E nós vamos ler a partir do versículo 14. Chamando a si outra vez a multidão, disse-lhes Jesus: ouvi-me vós todos e entendei. Nada há fora do homem que entrando nele possa contaminá-lo. Mas o que sai do homem, isso é que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E esse texto, se nós levarmos ele ao pé da letra com uma interpretação um pouco afetada no nosso sentido contemporâneo, no nosso sentido atual, a gente pode até pensar que, lendo esse texto, não precisa usar máscara, não precisa tomar cuidado. Nada vai me contaminar vindo de fora. Então, cristão não pega vírus, né? Cristão não pega doença, não fica gripado, não fica com resfriado, não fica com sinusite. Então, não sou crente, né? Porque eu fico. Né? Então tudo está limpo, não precisa lavar a salada que a gente compra na feira, porque está limpo, está puro. Mas Jesus não está falando de uma pureza no sentido de higiene, ele não está falando de micróbios, não está falando de bactérias, não está falando de vírus, ele está falando de pecado. A contaminação com a qual Cristo está preocupado neste texto é a contaminação da alma, do espírito, e nesse sentido, comer alguma coisa não vai mudar a disposição do meu espírito. Não quer dizer que o comer, que o consumir, não possa ser pecado. Quer dizer que o pecado começa no meu coração, não começa na coisa que está fora. Não começa na comida que eu como, não começa no programa de televisão que eu vejo, não começa no site que eu acesso, nas pessoas com as quais eu converso no celular. O pecado começa no meu coração. E se eu tenho pecado no meu coração, então as coisas de fora serão impuras. Mas se eu for puro no meu coração, então as coisas de fora serão puras. E algumas das quais eu terei discernimento. Eu já estou dando a conclusão da pregação aqui, inclusive. E algumas delas eu terei discernimento para rejeitar. Falando, isso é lícito, eu sou puro, eu posso, mas não convém. Não convém aos santos. Tem coisas que não cabem na nossa vida, né? E dei spoiler, mas a gente continua, né? Versículo 17. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos os interrogaram acerca da parábola. Respondeu-lhes Jesus: assim também vós estáis sem entender? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e é lançado fora. Assim declarou puros todos os alimentos. E prosseguiu: o que sai do homem, isso é que o contamina, pois é do interior, do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios, a cobiça, as maldades, o dolo, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a insensatez. Todas essas más coisas procedem de dentro e contaminam o homem. Aqui a grande questão era quais alimentos eram puros. Também em 1 aos Coríntios 10. Em que sentido? No sentido ritual. No caso de Jesus, era a respeito das leis alimentares que foram passadas por Moisés. Olha, vocês podem comer de todo animal ruminante que tem o casco fendido. Peço perdão aos irmãos, eu já expliquei minha situação de saúde aqui. Da minha sinusite, eu só estou com uma dor de garganta residual, né? Está passando, graças a Deus. Voltando, né? Pode comer dos animais que têm o casco fendido e que ruminam.
Se só rumina ou se só tem o casco fendido, aí não importa, não pode, né? Então você pode comer isso, não pode comer aquilo, você pode comer, mas esse pão é só o sacerdote que pode comer, mas aí Davi comeu, e como é que fica isso? Pode fazer isso no sábado, não pode? E o povo judeu, ele era muito apegado na lei, na letra da lei. E Jesus, ele está falando de coisas diferentes. Jesus, ele não está falando do problema que está do lado de fora. Jesus está falando do problema que está do lado de dentro. Essa é a grande sacada de Jesus. E essa é a razão pela qual o Evangelho de Jesus transforma, mas a religião não transforma. Nenhuma religião, seja o conjunto de regras e rituais e preceitos do cristianismo, ou do judaísmo, ou do islamismo, qualquer religião que seja, não é transformador, porque consiste nas coisas que estão fora. O Evangelho de Jesus Cristo consiste na transformação das coisas que estão dentro, na transformação do coração. Então, o que se pode comer? O que se pode fazer? O que se pode assistir na televisão? O que se pode ver e que conversas se podem ter? Aquilo que combina com o Espírito Santo que mora dentro de você. É isso que é bom, pois existem coisas que são lícitas, mas aos santos não convém. Neste texto eu quero chamar a atenção dos irmãos a esta lista. Eu peço perdão mais uma vez. Essa lista apresentada por Jesus. Há muitas listas de pecados na Bíblia, nenhuma delas é totalmente completa, porque o ser humano ele fica inventando novas maneiras exóticas de pecar, não é verdade? O tempo vai passando e o pecado vai se diversificando. Ele vai se capilarizando e o pecado vai se tornando uma coisa cada vez mais específica. Mas em termos gerais, o que Jesus está falando aqui engloba todas as áreas da nossa vida. Ele fala os maus pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios, a cobiça, as maldades, o dolo, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a insensatez. E de onde Jesus está falando que essas coisas vêm? De dentro. Jesus não está culpando o diabo por estas coisas. O culpado é o coração humano. Nós temos o potencial pecaminoso, nós temos o potencial de sermos pessoas de maus pensamentos, pessoas que vivem na prostituição, que roubam, que matam, que adulteram, que cobiçam, pessoas más, pessoas invejosas, pessoas blasfemas. Todo esse potencial está dentro de nós. E se nós damos lugar a estas coisas, de maneira que elas fluam de nosso ser, através de palavras, através de pensamentos e através de atitudes, então é isso que nos contamina. Essa é a preocupação de Cristo. Essa é a preocupação também do apóstolo Paulo. A preocupação do apóstolo Paulo, como nós vemos, é que nós vivamos de maneira que seja agradável a Deus. E a grande pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos agora é: se estou vivendo de maneira que agrada a Deus? Eu não vou entrar aqui em questões de certo e errado, porque o certo e o errado eles são revelados na palavra de Deus. É só ler a Bíblia. Quando nós lemos a Bíblia, ela fala, olha, mentir é errado, o adultério é errado, a traição é errada, o homicídio é errado, tomar o nome de Deus em vão é errado, desonrar, desobedecer, ser rebelde em relação a pai e mãe é errado. Isso a Bíblia determina, isso não é necessário nós passarmos por estas listas, porque Jesus acabou de falar todas essas coisas que são erradas. Aquilo que nos cabe pensar é: o que eu estou vivendo diante desta revelação que está aqui na minha cara, na minha frente, olhando para isso, como é que eu me enxergo? Porque a Bíblia ela é um espelho. E quando nós estamos bem com Deus, a Bíblia é refrigério.
quando nós estamos buscando com humildade e sinceridade o alento da parte do Senhor, a Bíblia é refrigério. Mas quando nós não estamos nem aí para Deus, e quando estamos amando o pecado, somos mais amigos do dinheiro e dos prazeres do que de Deus, então a imagem que nós vemos na Bíblia é assustadora. Não porque a Bíblia seja malvada, mas porque nós somos. Porque ela mostra a nossa própria natureza ruim diante da natureza boa de Deus. E essa é uma palavra muito importante. Natureza. Próximo texto, Romanos capítulo 14. Hoje a gente fica no Novo Testamento, tá? Tenho medo não. Se Deus conceder a oportunidade de eu pregar aqui mais vezes, a gente vai para o Antigo, faz uns passeios muito agradáveis por lá. As voltas assim pelos caminhos dos livros proféticos, muito divertidos. Mas hoje a gente fica por aqui, porque o que eu queria trazer hoje a respeito da mesa dos demônios, a mesa como um sinal de oferecimento, um sinal de participação, ela é um sinal de comunhão, né? Aqui o que o apóstolo Paulo fala, quando ele fala, não é possível estar à mesa de Cristo e à mesa dos demônios, não é possível beber o cálice de Cristo e o cálice dos demônios. Esse cálice não é a bebida em si, não é a coisa em si, externa, material, física, natural. O cálice é espiritual. Eu não posso ter o Espírito de Cristo e o Espírito de Mamon dentro de mim. Eu só posso ter um. Não podeis servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro, disse Jesus. Porque se você tentar servir a dois senhores, o que vai acontecer? Você vai amar um e desprezar o outro. Em outro texto, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Esse é um dos melhores textos da Bíblia para falarmos a respeito de dinheiro. E ele não usa a palavra dinheiro. Ele fala, primeiro reino, e as outras coisas vêm. Primeiro reino. Primeiro. Em primeiro lugar. Em primeiro lugar fala a respeito de tempo, mas fala a respeito também de prioridade. Fala a respeito de importância. Em primeiro lugar o reino. E as demais coisas, seja lá o que for. Seja lá o que for. Serão acrescentadas. Deixa na mão de Deus. Se você cuidar dos assuntos de Deus, você não acha que Deus cuidará dos seus assuntos? Mas eu me adianto. Romanos 14, a partir do versículo 16. Na verdade, vamos a partir do 13. Vai ser legal. Portanto, não nos julguemos mais uns aos outros. Antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Às vezes a gente quer ajudar, mas assim, muito ajuda quem não atrapalha, né? E o apóstolo Paulo está falando assim, você quer ajudar? Não escandalize o seu irmão. O que é um escândalo? Biblicamente, um escândalo é uma pedra de tropeço. É aquilo que vai fazer a outra pessoa tropeçar. Não coloque obstáculos no caminho do seu irmão. Continua o apóstolo Paulo, eu sei, estou certo no Senhor Jesus, que nada é de si mesmo imundo, a não ser para aquele que assim o considera. Para esse é imundo. Pois se pela tua comida se entristece teu irmão, já não andas segundo o amor. Não faças perecer por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Esse é mais um texto sobre comida. Nesse texto o problema era o seguinte: havia pessoas que comiam da carne sacrificada aos ídolos, e havia pessoas que não comiam. E acabava havendo uma certa diferença na igreja. Eu acho que o povo não era batista, a igreja batista não existia naquela época, né? Mas acabou acontecendo um negócio meio batista, acabou havendo dois partidos, uma divisão. Nós comemos, nós não comemos. A igreja começou a se separar. Em vez de se unir, começou a se separar. Por quê? Quem comia falava, você que não come é fraco, você não entende de nada.
E quem não comia falava: você que come, você é insensato. E as pessoas começaram a se separar por causa da comida. E o que o apóstolo Paulo está falando: não faça isso. Não atrapalhe o que Deus está fazendo no mundo por causa de comida. Isso vale para tudo. Não atrapalhe o que Deus está fazendo no mundo por causa de sua preferência política. Não atrapalhe o que Deus está fazendo no mundo por causa das marcas que você compra, por causa da roupa que você veste. Não atrapalhe o que Deus está fazendo no mundo, porque o reino de Deus é mais. O reino de Deus é maior. O reino de Deus é mais importante do que todas essas coisas. Ele é em primeiro lugar. Não seja, pois, censurado o vosso bem, versículo 16, porque o reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas na justiça, na paz e na alegria no Espírito Santo, pois quem nisso serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. O reino de Deus não são as regras que nós seguimos. O reino de Deus não são os rituais nos quais nós participamos. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E se você tem uma vida justa, uma vida pacífica, porque o fruto da justiça é semeado em paz para os pacificadores, e uma vida alegre no Espírito Santo de Deus, então você agrada ao Senhor e é aceito pelos homens. Porque as pessoas vão olhar para você e ver que você é diferente. O mundo está enganado. As pessoas do mundo estão enganadas por Satanás, mas elas estão constantemente procurando por alguma coisa diferente. E é por isso que Satanás está sempre introduzindo novos enganos e reciclando antigos enganos. Porque o ser humano, quando ele vive no pecado, ele está num sentimento constante de insatisfação. Não é o bastante. Eu quero mais, eu quero outra coisa. E nós devemos ser esta outra coisa. Nós devemos ser esta coisa genuína e autêntica que eles não vão encontrar em outro lugar. Não vão encontrar no mundo. Não vão encontrar nos shopping centers. Não vão encontrar no mercado. Não vão encontrar nos sites que navegam na internet, nos seus grupos de amigos. Porque aquele que é genuíno, aquele que é íntegro, aquele que vive de fato, de verdade, a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo, esse se torna referência. Porque é uma luz no meio da escuridão. Como uma luz no meio da escuridão não será uma referência? Não é possível. Ela não apenas é luz em si mesma, mas ela ilumina tudo o que está ao seu redor. E quanto mais forte for esta luz, quanto maior for esta justiça, mais iluminará aqueles que estão perto de si. Assim, pois, versículo 19, sigamos as coisas que servem para a paz e as que contribuem para a edificação mútua. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. Na verdade, tudo é limpo, mas é um mal para o homem dar motivo de tropeço pelo comer. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa em que teu irmão tropece. A fé que tens, guarda-a contigo mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come está condenado, porque o que faz não provém da fé, e tudo o que não provém da fé é pecado. Aqui, meus irmãos, eu quero fazer essa leitura mais ampla, ok? É um texto que fala sobre comida, mas muito mais do que isso, todos estes textos. E aqui o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, está falando: bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida se come está condenado, porque o que faz não provém da fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Nós temos um problema hoje. Eu estou diagnosticando esse problema como um pastor evangélico batista. Talvez você discorde do meu diagnóstico, mas eu vejo um problema nas nossas igrejas. E esse problema é um problema de dúvida. Há muitas dúvidas surgindo. Dúvidas a respeito da palavra de Deus, dúvidas a respeito das interpretações da palavra,
dúvidas a respeito de que autoridade eu devo seguir e que voz que eu devo ouvir. E esse não é exatamente o problema, porque nós temos dúvidas na nossa vida. Existem momentos de confusão, existem momentos que a gente não tem certeza, existem momentos que Deus fala, vai, e não fala para onde você tem que ir. Você tem uma certeza, Deus mandou, mas todo o resto é dúvida. Todo o resto está escondido, está oculto do seu entendimento. O problema não é a dúvida em si, o problema é como nós temos lidado com ela. Esse texto ele é muito precioso, porque ele fala, quando você duvida, quando você não sabe, isso é não. E nós temos feito exatamente o oposto. Quando a gente não sabe, a gente acha que é sim. E a Bíblia está falando o contrário. Se você não tem certeza na sua fé, na sua consciência, e a consciência do cristão não é um grilo falante, é a voz do Espírito Santo de Deus. Se você não tem certeza de que aquilo é para a glória do Senhor, se você fizer aquilo, você estará pecando. E é complicado, porque às vezes a gente fala, eu não sei. E o eu não sei vira uma desculpa. Eu não sei, então eu vou fazer. Eu não sei, então eu vou tentar. Eu não entendo muito bem essa parte da Bíblia, então eu vou fazer aquilo que eu estou pensando e ver o que acontece. Quando a palavra de Deus fala exatamente o contrário. Se você não sabe, se você não tem certeza, então isso é não. Isso é não para você. Porque tudo o que não provém de fé é pecado. Isso vale para todas as áreas da nossa vida. Porque tem coisas que nós não temos paz no coração em fazer. E que nós pensamos, será que isso agrada a Deus? Será que isso é correto? E a palavra de Deus diz, se você está em dúvida, não faça. Não faça, seja o que for. Seja o que for. Seja comer. E eu gosto muito desse exemplo de comer, não apenas porque eu como muito, mas porque ele é um exemplo muito simples. Ele é extremamente cotidiano. É uma coisa assim, à toa. Comida, todo mundo come. Um monte de coisa diferente. Roupa, todo mundo veste um monte de coisa diferente. As palavras que nós usamos, os amigos que nós temos, os círculos nos quais nós andamos, as rodas nas quais nós nos sentamos, tudo isso é muito normal, coisas do dia a dia e a palavra de Deus fala. Se você está agindo sem ter certeza, sem ter fé, então você já está em pecado. Esse é um texto muito importante quando ele fala a respeito de comunhão. Porque se nós, na nossa consciência, impomos sobre o nosso irmão algo que não faz parte da consciência dele, então estamos colocando obstáculos, estamos impedindo uns aos outros, eu impeço meu irmão e ele me impede de caminharmos na mesma direção. Porque só é possível termos comunhão se temos o mesmo objetivo, ok? Guarda essa frase aí, posta ela no Instagram, você que tem. Só é possível ter comunhão quando se tem o mesmo objetivo. A gente volta ao primeiro texto que nós lemos hoje. Não é possível beber do cálice de Cristo e do cálice de demônios. Não é possível comer a mesa de Cristo e a mesa de demônios. Não é possível ter comunhão com Cristo e com demônios. A comunhão, ela se manifesta quando temos o mesmo propósito. E a pergunta é, qual é esse propósito? Qual é o propósito da minha vida? Qual é o propósito das minhas atividades? Qual é o meu propósito quando eu sento no meu sofá e abro o meu notebook? O que eu estou buscando? Porque esse propósito vai mostrar onde está a minha comunhão. Se ela é com Cristo ou se ela não é com Cristo. Portanto, eu repito o versículo 19 de Romanos 14. Assim, pois, sigamos as coisas que servem para a paz e as que contribuem para a edificação mútua. Próximo texto, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6.
a partir do versículo 14. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 14. Nós tivemos oportunidade recentemente de falar um pouco sobre casamento. Esse é um texto que é muito dito a respeito de casamento, mas ele fala a respeito de muito mais coisas do que apenas isso. A palavra de Deus diz: não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos. Pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Ou que comunhão a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o crente com o incrédulo? E que consenso tem o santuário de Deus com os ídolos? Pois nós somos santuário do Deus vivo, como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que, saí vós do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis coisa imunda, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Existem algumas palavras aqui que são representativas de unidade, ok? Vamos passar uma por uma. A primeira, sociedade, que é uma comunhão de objetivo. Eu me associo com alguém quando nós queremos a mesma coisa. Estamos andando no mesmo caminho, indo para o mesmo lugar. A segunda, comunhão. A terceira, harmonia. E depois no versículo 16, consenso. O ponto aqui é o seguinte, ele é muito simples. Com o que a minha vida está harmonizando? A nossa vida produz uma nota na eternidade, por assim dizer. As minhas atitudes diárias estão harmonizando com qual música? Com a música que Deus escreveu antes da fundação do mundo? Ou ela está em desarmonia, ela está dissonante, ela está fora da música escrita por Deus e, portanto, se torna um som caótico, um som que atrapalha, um som que tira a paz. Já ouviu um som que tira a paz? Pois é, né? Acaba virando um som que tira a paz da nossa vida, quando nós não estamos em harmonia com a música que Deus escreveu para o mundo. E outra palavra é consenso. Irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o mundo ele é cheio de estratégias de convencimento. Se o discurso demoníaco não fosse convincente, ninguém acreditaria nele. O diabo ele consegue ser muito convincente, o inimigo das nossas almas. E nós temos que tomar cuidado, porque a Bíblia fala que não existe consenso entre luz e trevas. Se eu estou ouvindo o discurso do mundo e eu estou concordando com tudo e falando é verdade, é isso mesmo, olha, é verdade, é isso. Nossa, eu nunca tinha pensado assim, puxa vida, com certeza isso é tudo correto. Eu estou entrando em consenso com as trevas. Onde está o meu consenso? Com que eu concordo? O que faz a minha cabeça fazer assim? É quando eu leio a Bíblia? Quando eu leio a Bíblia eu falo, é isso mesmo? Ou quando eu leio a Bíblia eu faço, não, isso aqui não é para mim. Isso aqui é muito estranho. Isso aqui é duro. Onde está o meu consenso? Porque é ali que está a minha comunhão. Com o que eu concordo? Com o plano de Deus ou com os outros planos? Porque só tem uma música que Deus escreveu, que é do começo até o fim do mundo. E essa música é segundo o Logos, que é Cristo, o Verbo encarnado. Essa música comunica o Evangelho de Jesus Cristo. Nós estamos em harmonia com Deus ou estamos fora? Porque se a gente está fora, não importa onde a gente está. Se não estivermos com Deus, estaremos condenados.
Comunhão é a mesma participação. Não existe sociedade, não existe consenso, não existe participação entre luz e trevas. Isso diz respeito a termos coisas em comum, estarmos em acordo mútuo, em habitarmos em proximidade. Isso é, eu vivo minha vida próximo de que ideal? Do ideal da palavra de Deus ou do ideal do mundo? Porque são ideais diferentes. Eu não sei se você notou, mas são diferentes. Se você liga a sua televisão e você assiste os programas e os comerciais, você vai perceber que aquilo que está sendo comunicado ali não é a palavra, não é a verdade de Deus. O que é comunicado é o seguinte: faça a sua vontade, gaste muito dinheiro, tenha todas as mulheres e todos os homens que você tem vontade. Ninguém pode dizer não para você, você é tudo, faça dívidas. Eu fico bem, uma das coisas que mais me irrita na televisão são os comerciais que falam, faça dívidas, parcele o seu carro em 250 vezes, pegue dinheiro emprestado, aposentado, pensionista, faça dívida, faça dívida. E a palavra de Deus fala, a ninguém devais coisa alguma, senão o amor, porque aquele que ama tem cumprido a lei. Então nós temos dois conjuntos de ideais, com qual deles eu vivo próximo, em qual deles eu entro em consenso. E o texto que nós vamos agora, voltando apenas umas paginazinhas, 1 Coríntios 2, a partir do versículo 12, e nós falamos da comunhão como termos o mesmo objetivo, como participarmos das mesmas coisas, e agora nós falamos da comunhão como termos o mesmo Espírito. E esse é o ponto que vai unir todas as coisas. Porque eu sempre estou em comunhão com alguém, ninguém está totalmente sozinho no mundo. Nós temos duas opções, estar em comunhão com Deus ou estar em comunhão com os inimigos de Deus. Que na verdade, para Deus não são inimigos, são apenas mosquinhas voando ao redor. Não são inimigos, são um incômodo que já está derrotado diante da morte de Jesus Cristo. Para nós são inimigos. Os demônios, principados, potestades, dominadores, são inimigos, mas para Deus é uma coisa chata, mas que ainda existe, porque Ele decidiu trazer o fim deste mundo apenas quando o Evangelho fosse pregado no mundo inteiro. Isso foi decisão de Deus. Deus falou, primeiro será pregado o Evangelho do Reino como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Por que o mundo não acabou? Porque Deus decidiu que primeiro o Evangelho seria pregado. Ele decidiu. E Deus não muda de ideia, não. 1 Coríntios capítulo 2. A partir do versículo 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Já começou forte. Mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. Isso é muito interessante. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Ninguém discerne o homem espiritual. Isso é muito doido, né? Porque eu estou numa fase da minha vida na qual eu tenho sentido isso. Falando com amigos e conhecidos, quando você realmente decide obedecer a Deus e fazer o que Deus manda, ninguém vai te entender. Pessoas vão olhar para você com uma cara assim, tipo, por que você está jogando sua vida fora? Por que você desistiu? Nossa, você podia ser tanta coisa.
Você podia fazer tanto dinheiro, você podia alcançar tantos objetivos. Aquele que é espiritual não é discernido por ninguém. Nós não temos o espírito do mundo. Nós temos que estar preparados para sermos loucos. Loucos. Pessoas que tomam decisões que ninguém mais toma. Que o mundo inteiro, literalmente, não é exagero meu, o mundo inteiro e muitos crentes também vão olhar para você e falar: o quê? Que isso? Que atitude é essa? Isso não faz sentido. Mas as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Não é para fazer sentido. É para obedecer a Deus. Deus dá o sentido. E quando Deus manda, a gente obedece. A gente obedece. E eu vejo muitas pessoas que são sensatas demais. Para falar prudentes demais. Mundanamente falando. Vou dar um exemplo. Conheci muitos, quando eu digo muitos jovens nessa situação. Namora, gosta da pessoa, eu gosto de ti, você gosta de mim, a gente se gosta, né? O amor é um sentimento tão bonito, nós vamos casar. E o que nós vamos fazer antes de casar? A gente vai se formar, a gente vai trabalhar, a gente vai comprar um apartamento da Prígio, a gente vai comprar um carrinho, a gente vai fazer e a gente vai viajar para Cancún, a gente vai fazer tudo que a gente tem vontade. Vamos realizar todos os nossos sonhos primeiro para casar depois. Muito prudente aos olhos do mundo, mas e aos olhos de Deus? Aos olhos de Deus é o seguinte: é melhor casar do que abrasar-se. Então, se você consegue esperar 5 anos de namoro, trabalhando, estudando e fazendo isto e aquilo, e construindo sua vida, vivendo em santidade, em retidão diante de Deus, para casar só depois, amém, Deus te abençoe. Mas e se você não consegue? Casa. Sem carro. Sem diploma. O que é mais importante? Deus ou diploma? E muitas pessoas são sensatas demais. Eu vou colocar os planos de Deus para a minha vida na gaveta e vou fazer os meus. E vai vivendo em pecado. E Deus chama para o ministério, e Deus chama para a missão, e Deus chama para o serviço, e a pessoa fala: Deus, eu vou deixar isso engavetado aqui, vou viver em fornicação com a minha namorada por enquanto eu construo minha vida. E depois que eu tiver uns 40, 50 anos, eu tiro os planos do Senhor da gaveta. Pessoa muito sensata. Mas isso é sensatez? Quando a palavra diz, eu repito, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Isso é loucura. Isso é uma palavra que incomoda. Porque a nossa prudência humana, natural, carnal, fala: precisa de dinheiro, precisa de posses, precisa disso e precisa daquilo. Mas a palavra de Deus fala: importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Então, vamos obedecer a Deus ou não? Porque é isso. Deus não tem filhos favoritos. Mamon tem filhos favoritos. O Deus do dinheiro tem filhos favoritos. Ele ama mais quem tem mais. Ele ama mais quem peca. Quem abre mão da vontade de Deus para fazer sua própria vontade. Mamon fica muito feliz. Deus não tem filhos favoritos. Para Deus só existe obediente e desobediente. O que está dentro de casa e o que ele está esperando voltar. Deus não vai gostar nem mais nem menos de mim, mas as pessoas vão. A questão é: a minha vida está agradando a Deus? Aquilo que eu estou fazendo é para obedecer e honrar o nome do Senhor? Ou é porque eu tenho vontade? Eu vou ler esse texto mais uma vez para nós entendermos essas coisas. Nós não temos recebido, versículo 12 de 1 Coríntios 2. Nós não temos recebido o Espírito do mundo,
mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. O homem natural, isso quer dizer o homem carnal, o homem que pensa com a mente dos sistemas humanos, e os sistemas humanos não importa qual seja. Capitalismo é do diabo, socialismo é do diabo, comunismo é do diabo, os sistemas naturais não vêm de Deus. O homem que pensa de acordo com os sistemas naturais e humanos não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. Quando nós temos comunhão, nós estamos no mesmo Espírito. E nós podemos olhar para uma pessoa louca, doida, uma pessoa que toma atitudes que ninguém em sã consciência tomaria, e falar assim: eu te entendo, eu sei o que você está fazendo, você está fazendo o seu melhor para obedecer a Deus. Não precisa fazer sentido para o mundo. Para o mundo nada de Deus faz sentido. A crucificação não faz sentido, o Evangelho não faz sentido, Jesus não faz sentido. Mas para aquele que é espiritual faz sentido. Nós temos o mesmo Espírito, o mesmo discernimento e a mesma mente, que é a mente de Cristo. Em conclusão, tendo dado esse passeio gostoso pelas cartas de Paulo, um pouquinho do Evangelho de Marcos, eu quero voltar ao texto que nós lemos no começo. E o meu desejo do fundo do meu coração é que, lendo todos esses textos, ao voltarmos para aquele que lemos no começo, nós tenhamos uma compreensão melhor, uma compreensão mais madura a respeito da palavra de Deus. Porque a única coisa que pode discernir a palavra é ela mesma. Porque só o Espírito discerne o Espírito. De volta 1 aos Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 21. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice de demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Ou provocaremos a zelos o Senhor? Somos porventura mais fortes do que Ele? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o de outrem. Comei de tudo quando se vende no mercado, nada perguntando por causa da consciência, pois do Senhor é a terra e sua plenitude. Se, portanto, algum dos incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que se puser diante de vós, nada perguntando por causa da consciência. Mas se alguém vos disser, isto foi oferecido em sacrifício, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua, mas a do outro. Pois, por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência de outro? E, se eu com gratidão participo, por que sou vilipendiado por causa daquilo por que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É isso que é nós termos o mesmo propósito, o mesmo pensamento, o mesmo objetivo e o mesmo espírito. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Isso é loucura. Quando nós não buscamos nossa própria glória, nossa própria vontade e abrimos mão de tudo para a glória de Deus. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra, que o Senhor nos concedeu tão generosamente, Deus. É muito mais do que nós merecíamos, pois o que estava sobre nós era uma palavra de condenação.
Antes de Cristo, Senhor Deus, e longe do sangue remidor do Cordeiro, a única coisa que restava para mim e para os meus irmãos era o inferno. Mas, Senhor Deus, o Senhor nos deu essas palavras generosas, essas palavras bondosas, nos mostrando um caminho diferente, um caminho que o mundo não pode discernir, um caminho que a mente carnal não pode entender. Caminho, Senhor Deus, de dar glória ao Teu nome, caminho de agradar ao Senhor, o caminho de ter comunhão com o Senhor e não com os demônios. Não ter comunhão com a cobiça, não ter comunhão com o dinheiro, não ter comunhão com a imoralidade sexual, não ter comunhão com a pornografia, não ter comunhão com as mentiras, não ter comunhão com a inveja, não ter comunhão, Senhor Deus, com a fornicação e com o adultério, não ter comunhão com a ira, com as contendas e discórdias, não ter comunhão com a rebeldia, Senhor Deus. Há tanta coisa que nós poderíamos fazer, que fazem parte da nossa natureza, mas que o Senhor nos adverte que devemos abrir mão por causa do Teu reino, Deus. Então peço que o Senhor nos ajude e nos faça lembrar de buscarmos o Teu reino em primeiro lugar e a justiça do reino. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo, para que as outras coisas sejam acrescentadas. Nós temos necessidades, Senhor. Nós temos necessidades físicas, temos necessidades materiais, temos necessidades emocionais, Senhor Deus. Temos tantas necessidades nesse mundo, mas, Senhor, ajuda-nos a buscar primeiro o Teu reino e todas as outras coisas deixarmos na Tua mão, lançando sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Em nome de Jesus. Amém.